E se você, mesmo usando a farda, fosse tratado como um criminoso? E se sua patente, seu mérito, sua história simplesmente não importassem, porque antes de tudo te enxergaram pela cor da sua pele? No meio da tarde, em uma avenida movimentada de Salvador, a coronel Márcia Silva voltava para casa após uma reunião com lideranças militares. Estava sem o uniforme naquele dia. Vestia uma roupa simples, calça jeans, camiseta, cabelo preso, sem qualquer insígnia visível. Ela seguia tranquila até ser abordada bruscamente por 2 policiais militares. Sem explicação, sem justificativa. O policial mais jovem, visivelmente alterado, já chegou gritando: "Encosta na parede, mãos para cima!" Márcia manteve a calma. Perguntou o motivo da abordagem. A resposta foi agressiva: "Você vai falar quando eu deixar." Enquanto a população ao redor começava a notar a cena, ela sentia o peso familiar daquele olhar que não enxerga uma pessoa, mas um alvo. O que aqueles policiais não sabiam é que por trás da aparência simples estava uma das poucas mulheres negras no posto de coronel do Exército Brasileiro. Mas será que isso seria suficiente para impedir o abuso? Márcia manteve a postura, o tempo todo. Não porque estivesse calma. Por dentro, o coração batia forte, a garganta travada de indignação. Mas ela sabia o que aquele tipo de situação exigia: frieza, controle e estratégia. O policial à sua frente tinha o dedo quase encostado em seu rosto, a barba mal feita, o óculos escuro torto, a voz cuspida como se ela não fosse gente. "Fica calada, senhora. Se continuar questionando, eu te levo algemada." Márcia respirou fundo. 1, 2, 3 segundos de silêncio. Não respondeu. Apenas levantou as mãos como já tinha feito outras vezes. Não como militar, mas como mulher preta, acostumada a ter que justificar sua presença. Ela não tinha identificação visível. Não usava insígnias naquele dia. Só um crachá simples na bolsa. Mas mesmo que estivesse uniformizada, sabia que, muitas vezes, isso também não impediria o abuso. Já tinha visto isso acontecer com colegas. Já tinha ouvido relatos de soldados, sargentos, até um general, que foi barrado na entrada de um evento oficial porque era negro. Mas viver isso na pele era outra coisa. O segundo policial, parado a 2 metros de distância, parecia desconfortável. Suava, mesmo na sombra. Mordeu o lábio inferior e lançou um olhar ao colega, como quem tenta dizer, já deu, mas não teve coragem de intervir. O policial agressor, depois identificado como Cabo Assunção, continuava o interrogatório improvisado, cada vez mais absurdo. "Tá sozinha por quê? O que veio fazer nesse bairro? Onde estava nos últimos 30 minutos?" Ela respondeu com calma. "Saí de uma reunião no quartel de Amaralina. Estou voltando para casa." "Reunião onde?" Ele zombou. "Certeza que não estava passando pano para parceiro teu? Polícia também faz reunião, sabe?" Márcia arregalou os olhos por um instante. O deboche era direto. Ela olhou ao redor. Algumas pessoas já gravavam de longe com o celular. Outras apenas observavam de braços cruzados, com aquela expressão típica de quem já viu esse tipo de coisa antes e sabe como termina. Mas ela ainda não ia entregar o jogo. Não ainda. Cabo Assunção, certo? Ela leu rapidamente o nome no distintivo. Você está me abordando sem justificativa legal. Eu tenho o direito de saber o motivo." Isso irritou ainda mais o homem. Como ousava aquela mulher negra, de fala firme, tratá-lo pelo nome e citar seus direitos? Ele se aproximou de novo, agora praticamente colado no rosto dela. "Tá me ameaçando, é? Vai puxar seu advogado aí da bolsa?" Foi nesse momento que Márcia tomou uma decisão. Ela virou levemente o rosto, apenas o suficiente para alcançar o bolso interno da calça, devagar, de maneira visível, e tirou um celular preto, trincado, nas bordas. Desbloqueou com o rosto, discou, colocou no ouvido. "É a coronel Márcia Silva. Acabei de ser abordada por 2 PMs na AV Jorge Amado, sem justificativa. Estou sendo constrangida, desacatada e impedida de me identificar." Fez uma pausa curta, escutando do outro lado.
O tom da voz dela não mudava. Sempre calmo, sempre técnico. Sim, senhor. Código de conduta violado. Nenhum protocolo seguido. O Cabo Assunção arregalou os olhos. Tentou entender o que estava acontecendo. Ela parecia segura demais. Sabia exatamente o que dizer, o que não fazer. E aquele telefonema parecia sério. Ei, quem você tá ligando aí? Ele perguntou, tentando recuperar o controle. Márcia olhou para ele com tranquilidade. Alto comando. Essa foi a primeira vez que o silêncio caiu de verdade entre eles. O cabo deu um passo para trás. O segundo policial se aproximou, agora visivelmente mais preocupado. Senhora, desculpe, mas a gente só estava fazendo o trabalho de vocês? Ela completou. Ou assumindo que uma mulher preta, sozinha, de calça jeans, só pode ser suspeita de algum crime. O telefone ainda estava ligado. Ela colocou no modo viva voz. A voz que saiu do outro lado era grave, clara, cheia de autoridade. Senhores, aqui é o Tenente-Coronel Figueiredo, do Comando Regional. A mulher que vocês estão abordando é oficial superior das Forças Armadas. Qual o nome de vocês? Silêncio. Os dois policiais se entreolharam. Ninguém respondeu de imediato. A pergunta veio de novo, mais firme. Identifiquem-se. Agora. Márcia ainda estava encostada na parede, mas sua postura era outra. Ela agora cruzava os braços, sem medo. Não precisava levantar a voz. A verdade falava por ela. O cabo Assunção pigarreou. Respondeu, quase num sussurro. O colega fez o mesmo. Vamos falar pessoalmente sobre essa abordagem mais tarde, disse a voz no telefone. Mas agora vocês vão se afastar e permitir que a coronel siga seu caminho. E agradeçam por ela não estar de farda. Márcia desligou. A essa altura, o público ao redor já tinha entendido tudo. Alguém até comentou em voz alta. Eles mexeram com a mulher errada. O cabo deu um passo à frente. A senhora precisa entender que a gente estava só fazendo o nosso trabalho. Recebemos uma denúncia e a descrição batia... Descrição? Ela interrompeu. Mulher preta. Só isso. É isso que basta para vocês? Ele hesitou. Olhou para o chão. Márcia abriu a bolsa calmamente, tirou seu crachá militar e o mostrou de forma firme, apontando direto para os olhos de Assunção. Coronel Márcia Silva, 22 anos de serviço, medalha de honra por operações, no Haiti. Curso de Defesa Nacional em Washington. Comando de batalhão. Sabe o que tudo isso tem em comum? Ele balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Nada disso impediu que você me visse apenas como uma ameaça. O segundo policial, que até então se mantinha quieto, olhou para ela e murmurou. Desculpa. Ela não respondeu. Apenas guardou o crachá. Depois de alguns segundos, caminhou até o carro. Mas antes de entrar, virou-se uma última vez. Eu vou registrar isso, não por mim, mas por todas as mulheres pretas que não têm meu crachá. Porque para elas, esse tipo de abordagem termina diferente. E então entrou no veículo. Fechou a porta com firmeza. Ligou o motor e foi embora. Atrás dela, 2 policiais parados no meio da calçada, sem autoridade, sem justificativa, sem defesa. Apenas o eco do que tinham feito e a certeza de que agora todo mundo sabia. Naquela noite, Márcia não dormiu. O corpo estava cansado, mas a mente não desligava. O momento da abordagem voltava como um filme repetido, cheio de pausas, zooms mentais, frases que ela gostaria de ter dito, ou talvez nem precisasse. O telefone ainda estava em cima da mesa, ao lado do crachá que ela deixou propositalmente à vista, como se o simples ato de enxergá-lo reafirmasse sua identidade. Não só como coronel, mas como mulher preta que resistiu a mais um dia. Às 6h42 da manhã, recebeu o primeiro telefonema. Era da subcomandante da base de Salvador. Coronel, soube do ocorrido? A senhora está bem? Márcia respondeu com a mesma frieza que usou durante a abordagem. Física e mentalmente sim, mas institucionalmente? Não tenho certeza. Notícia da abordagem vazou mais rápido do que ela esperava. E não foi ela quem a divulgou. Um vídeo curto de 37 segundos, gravado por um estudante do outro lado da rua, já circulava em grupos de WhatsApp de militares. Não dava para ouvir tudo.
mas dava para ver. Um homem branco, fardado, gritando com uma mulher preta encostada na parede, depois o telefonema. E, por fim, o silêncio constrangedor dos 2 PMs, quando ela se identificava como coronel. Às 9h da manhã, a primeira publicação apareceu no Twitter. Coronel do Exército é abordada de forma racista por PMs na Avenida Jorge Amado, em Salvador. O motivo? Descrição genérica. O desfecho? Um telefonema para o alto comando. Em menos de 3 horas, o vídeo já tinha mais de 200.000 visualizações. Hashtags como o Coronel Márcia e suico racismo fardado dominavam os trending topics. O caso escapou das mãos do batalhão e virou manchete nacional. Mas Márcia não ligava para os números. O que doía não era a viralização, era o motivo dela. Ela estava no seu gabinete quando recebeu a visita do tenente-coronel Figueiredo, o mesmo com quem falara no telefone durante a abordagem. Ele entrou com olhar sério, mas postura acolhedora. Sentou-se diante dela, tirou o cap e colocou sobre o colo. Você sabe que isso vai se tornar político, né? Já é político, Figueiredo. Ele assentiu. A ouvidoria da PM já me pediu uma declaração. O comando do Exército também quer que você escreva um relatório interno. Eu já comecei. Ela apontou para o notebook aberto à sua frente. Palavras cruas, sem floreio. Cada detalhe da abordagem, cada palavra dita, cada gesto ignorado. O relatório não era apenas um documento. Era uma carta de denúncia. Enquanto ela escrevia, o país lia. Portais de notícias como G1, UOL e El País Brasil já publicavam a história com manchetes como Coronel Negra é vítima de abordagem racista em Salvador. PMs silenciam após descoberta de identidade. Até mesmo veículos internacionais começaram a abordar o tema sob a ótica do racismo estrutural nas instituições militares da América Latina. E o telefone dela não parava de tocar. Eram colegas de farda, jornalistas, organizações antirracistas, parlamentares. Alguns ofereciam apoio sincero, outros queriam usá-la como símbolo. Márcia recusava entrevistas. Não, porque tinha medo. Mas porque não queria que aquela história virasse espetáculo. Foi quando recebeu uma ligação inesperada. Coronel Márcia, aqui é o deputado Jonas Ribeiro. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia. Precisamos conversar. Márcia respirou fundo. Já sabia onde isso ia dar. O caso dela agora era munição política. De um lado, a denúncia justa. Do outro, a tentativa de descredibilizá-la, chamá-la de militar ressentida ou exagerada. Ainda assim, aceitou o convite para uma reunião. Não por vaidade, mas porque sabia que se ela não falasse, alguém falaria por ela. E distorceria tudo. No mesmo dia, foi convocada para uma reunião interna com o alto comando do Exército. A reunião durou 2 horas. Nenhuma voz se levantou contra ela, mas também ninguém se comprometeu com algo concreto. Vamos apurar. Vamos conversar com a PM. Estamos solidários. Ela conhecia bem essas frases. Eram as palavras corretas, mas ocas. De novo, teve a sensação de que sua dor só era levada a sério porque tinha crachá. E quantos não têm? Na volta para casa, o carro dela foi seguido por uma equipe de reportagem. Pararam na esquina. Perguntaram se ela queria dar uma palavra. Ela apenas respondeu. Já disse tudo no boletim. No fim da noite, recebeu um áudio da mãe. Minha filha, eu vi você no jornal. Tô com medo por você. Márcia engoliu seco. A mãe sempre teve medo. Desde a adolescência, quando a acompanhava até o cursinho e via os olhares desconfiados dos seguranças. Agora, mesmo com ela sendo coronel, o medo era o mesmo, talvez até maior. Fica tranquila, mãe, agora todo mundo tá vendo. E estavam mesmo. Na manhã seguinte, a sede da Secretaria de Segurança Pública da Bahia foi cercada por manifestantes. Gritos de "ela tinha um crachá, e se fosse você no lugar?" Preta, farda e ainda assim, suspeita, pelo fim do racismo institucional. Cartazes erguidos, faixas pintadas à mão. Jovens, mães, soldados negros de folga, veteranos da reserva.
Márcia não foi à manifestação, mas viu tudo pela TV. Ficou emocionada e assustada, porque sabia, toda essa mobilização agora colocava alvos em suas costas, ainda mais do que já carregava por ser mulher, preta e comandante. No terceiro dia após a abordagem, veio o comunicado oficial da Polícia Militar. Os policiais envolvidos foram afastados preventivamente. A corregedoria instaurou sindicância para apurar os fatos. Curto, frio, sem nomes, sem admitir o erro, mas já era tarde. O país tinha visto. Naquela noite, sentada sozinha na varanda de casa, Márcia escreveu em seu diário de serviço que mantinha desde o primeiro dia como aspirante. Hoje, o Brasil me viu. Mas eu sempre estive aqui. A diferença é que dessa vez, a câmera não apontou só para mim. Apontou para todos os que acham que podem escolher quem merece respeito. E ela sabia, ainda não era o fim. O que viria depois seria ainda maior. O que começou com um grito na calçada, agora se transformava em um eco em corredores de Brasília, plenários de assembleias estaduais e grupos de WhatsApp dentro das casernas. 3 dias após a abordagem, a agenda de Márcia já não pertencia mais a ela. Convites, audiências, ligações de jornalistas e convocações oficiais se empilhavam. Era como se todo o país quisesse ouvir a história, mas poucos realmente quisessem escutar o que ela tinha a dizer. No quartel, a movimentação era tensa. Oficiais mais antigos sussurravam em corredores. Alguns a evitavam. Outros, discretamente, deixavam bilhetes de apoio sobre sua mesa. Um deles, escrito à mão, dizia: "Sua coragem é maior que qualquer patente. Obrigado por não se calar." Mesmo assim, o isolamento crescia. Foi chamada para uma reunião com o comandante-geral das Forças Armadas do Nordeste. Na sala estavam 5 homens, todos brancos, todos em silêncio enquanto ela entrava. Um deles ofereceu água. Nenhum ofereceu empatia. "Coronel Márcia, gostaríamos de conversar sobre a repercussão dos últimos acontecimentos. Acredito que a repercussão começou muito antes disso. O que aconteceu comigo é só a parte que foi filmada." O general mais velho pigarreou. Não gostou do tom, mas manteve o verniz diplomático. "Estamos sendo pressionados. A Secretaria de Segurança quer uma nota conjunta. E o Ministério da Defesa também entrou no circuito." Márcia cruzou as mãos sobre o colo. "Pressionados por quê?" "Pela verdade," ele suspirou. "Estamos tentando proteger a integridade da instituição." Ela se inclinou para a frente. "A integridade da instituição não está em risco por minha causa. Está em risco porque há racismo impune dentro dela." Silêncio. Outro oficial interveio, tentando suavizar. "Coronel, há uma onda de comoção. E precisamos evitar que isso se torne um símbolo político contra as forças. Não fui eu quem politizou o que aconteceu. Foram os policiais. Foram os que me viram como suspeita antes de me verem como ser humano." A reunião terminou sem resultado. Apenas uma proposta de redigir uma nota equilibrada, em que ela pudesse reforçar sua confiança na corporação. Márcia recusou. Não seria ela a colocar um verniz em algo que estava apodrecendo por dentro. No dia seguinte, um dossiê anônimo começou a circular nos bastidores da PM. Era uma tentativa clara de desacreditá-la. Dizia que ela já havia tido conflitos de conduta no passado, que tinha postura arrogante e que estaria explorando politicamente o episódio. Márcia recebeu a cópia pelo e-mail institucional. Nenhuma assinatura, nenhuma fonte. Apenas palavras vomitadas por medo. Não era a primeira vez que tentavam reverter a culpa para a vítima. Sabia que seria alvo fácil. Mulher, negra, corajosa. 3 coisas que sozinhas já incomodavam muita gente. Juntas, então, era dinamite em mãos de quem defende silêncio como estratégia. À noite, um repórter da TV Bahia apareceu em frente à sua casa, sem aviso. A vizinha bateu na porta. "Tem gente lá fora. Disseram que só querem ouvir seu lado." Márcia olhou pelo olho mágico. 2 câmeras, um microfone. Pensou em ignorar, mas abriu a porta. "Boa noite. Coronel, posso te fazer uma pergunta?" "Pode."
A senhora está arrependida de ter denunciado publicamente os policiais? Ela olhou nos olhos dele, sem piscar. Arrependida? Só se for por não ter feito isso antes. Eu não denunciei publicamente. Eu denunciei formalmente. A mídia é que transformou isso em espetáculo. O que aconteceu comigo não é inédito. A diferença é que vocês filmaram. No dia seguinte, a entrevista foi ao ar. Sem cortes. A frase viralizou. A essa altura, a pressão popular já não podia mais ser contida. Um grupo de juristas protocolou uma ação junto ao Ministério Público, pedindo o afastamento definitivo dos policiais envolvidos. A Defensoria Pública da Bahia emitiu nota cobrando mudanças estruturais nas abordagens policiais. Protestos em São Paulo, Recife e Belo Horizonte reproduziam a mesma pergunta. E se ela não tivesse o crachá? Márcia recebeu mensagens de agentes penitenciárias negras, sargentos da reserva, professoras, mães de jovens mortos pela polícia, todas dizendo a mesma coisa. Obrigada por ter falado por nós. Um dia, ela abriu uma dessas mensagens. Era longa, escrita por uma mulher chamada Joana, de Feira de Santana. Meu filho tinha 17 anos. Estava indo visitar a avó quando foi parado pela PM. Ele não tinha crachá, não tinha uniforme, não tinha como provar que não era um suspeito. E nunca voltou para casa. Quando vi a senhora naquele vídeo, eu chorei, porque pensei, e se fosse ele? Obrigada por não deixar que nos façam esquecer. Márcia não respondeu. Só chorou. Pela primeira vez desde a abordagem. Chorou não por dor, mas por cansaço. Por carregar nas costas o peso de uma luta que, por mais que compartilhasse com tantas, parecia sempre solitária. 2 dias depois, ela foi chamada para um evento público, organizado por um coletivo de militares negros e pardos. O evento aconteceria em Brasília. Eles queriam que ela falasse. Márcia hesitou. Ainda sentia o risco. Ainda tinha medo do que podia perder. Mas lembrou da mensagem da mãe. Da carta de Joana. Das meninas negras que talvez sonhem em vestir uma farda, mas que antes disso precisam sobreviver. E disse sim. Na noite anterior ao evento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Boa noite, coronel. Aqui é o ministro da Defesa. Gostaria de conversar com a senhora antes do evento de amanhã. Ela respirou fundo. Podemos conversar sim, mas aviso logo. Não vou mudar meu discurso. O ministro suspirou. Não estou ligando para isso. Estou ligando porque, sinceramente, já era hora de alguém dizer o que a senhora vai dizer. Márcia não respondeu. Mas ali, pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, não estivesse tão sozinha quanto parecia.